Farma, com que frequência chegam pacientes te pedindo xarope para aliviar a tosse? E o que você faz? Só mostra as opções que existem e entrega? Você precisa dominar esse assunto para orientar seus pacientes corretamente. Olá, pessoal! Aqui é a Thalita Lima, farmacêutica do canal Vida de Farmácia. No vídeo de hoje, vamos falar sobre os diferentes tipos de tosse e o que deve ser feito em cada situação. Assista e confira! Não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar todas as notificações para não perder nenhum conteúdo. E afinal, o que é tosse? A tosse é um mecanismo de defesa do organismo contra substâncias nocivas e irritantes, como fumaça, poeira, e também serve para remover corpo estranho. Sabe quando a gente engasga com comida, água ou com a própria saliva? Sem nem pensar, começamos a tossir sem parar, porque essa situação estimula o reflexo da tosse. E a tosse também é um mecanismo que ajuda a remover secreções, como o catarro, por exemplo. A tosse também é um sintoma, que pode ocorrer devido à sazonalidade, ou seja, devido a mudanças de estações do ano e mudanças bruscas de temperatura, como ocorre quando você sai de um ambiente geladinho pelo ar-condicionado para um ambiente quente, com o sol escaldante. Suas principais causas são alergias, infecções e poluição do ar. Até mesmo atividades físicas em excesso, quando você fica muito tempo numa esteira, por exemplo, caminhando, pode estimular o reflexo da tosse. A tosse também é um sintoma relacionado às primeiras manifestações de certas doenças. Nesse caso, costuma vir acompanhada de outros sinais e sintomas, e também variam conforme a condição de saúde. E por fim, a tosse pode ocorrer pelo uso de certos medicamentos que provocam a tosse. Agora que entendemos o que é tosse, vamos entender quais são os diferentes tipos de tosse? Bom, a tosse pode ser classificada quanto à sua frequência e duração e as suas características. Quanto à duração, a tosse pode ser classificada em aguda, subaguda ou crônica. A tosse aguda tem duração de até 3 semanas. As infecções virais são as causas mais comuns. E a tosse aguda costuma ser de caráter autolimitado, ou seja, se resolve espontaneamente. Outras causas são sinusite, exposição a alérgenos e substâncias irritantes, ou também agravamento de doenças crônicas. A tosse subaguda tem duração de 3 e 8 semanas, ou seja, até 2 meses de duração. Aquela tosse persistente após infecção é uma das causas mais comuns, mas também pode ocorrer na tuberculose ou coqueluche. A tosse crônica tem duração superior a 8 semanas, ou seja, bem mais que 2 meses. E as causas mais comuns são doenças respiratórias, doenças gastrointestinais, cardiopatias, uso de medicamentos e tabagismo. Quanto à frequência, ela pode ocorrer várias vezes ao longo do dia ou ser mais intensa em alguns períodos, como a tosse noturna recorrente, e especialmente em crianças pode indicar asma. A tosse também pode ser classificada quanto às suas características em tosse produtiva ou tosse seca. A tosse produtiva é a tosse com secreção, com produção de muco ou catarro. Geralmente ocorrem infecções virais ou bacterianas. O catarro pode ter vários aspectos, e embora não seja um indicador confiável, a sua avaliação ajuda a entender a provável causa. Eu vou falar mais adiante, mas só um alerta aqui é que na tosse produtiva deve-se favorecer a expectoração, ou seja, a tosse é bem-vinda para eliminar o catarro. E o uso de antitussígenos para esse tipo de tosse é contraindicado, pois pode piorar o quadro infeccioso. Já a tosse seca é uma tosse não produtiva, sem secreção. Os principais fatores desencadeantes são estímulos irritantes. O agravamento de doenças como asma, DPOC, refluxo, broncoespasmo pode se manifestar como uma tosse não produtiva. Uso de medicamentos como antihipertensivo da classe dos inibidores da ECA, que aumentam os níveis de bradicinina no organismo, pode provocar tosse. A aspiração de comida ou corpo estranho, como eu falei anteriormente, quando engasgamos, pode levar à tosse seca. E a tosse seca noturna aguda, quando o paciente tem hiperacidez gástrica e dor esofágica, pode indicar refluxo gastroesofágico. A tosse seca persistente que não passa, subaguda, pode ocorrer devido à tosse não tratada corretamente ou a uma antibiótico-terapia insuficiente.
A tosse seca também pode estar associada à tosse cíclica, que são várias tosses em sucessão, a laringite, que é uma inflamação da laringe, resultante de uma infecção viral ou abuso vocal e que leva a uma rouquidão e tosse rouca, a faringite, que é dor ou irritação na garganta, também a coqueluche, que produz uma tosse cantante, como também a bronquite aguda ou pneumonia. Listei aqui algumas condições de saúde que podem vir acompanhadas de tosse. A gripe vem acompanhada de dor muscular e nas articulações, dor de cabeça, febre, dor de garganta e fadiga moderada a grave. O resfriado apresenta dor de garganta leve a moderada, nariz escorrendo, febre baixa, calafrio, dor de cabeça, fadiga, mal-estar e dor muscular. A rinite alérgica vem acompanhada de espirros, nariz escorrendo, congestão nasal, fadiga, coceira nos olhos, nariz e no céu da boca. Essas condições são autolimitadas, ou seja, se curam espontaneamente e consideradas transtornos menores, mas podemos realijar o manejo na farmácia para aliviar os sintomas. No entanto, a presença de alguns sinais e sintomas associados, além da tosse, pode indicar condições clínicas mais graves, que requerem atendimento médico, como, por exemplo, sinusite, que acompanha dor facial moderada grave, febre, dor nos dentes, pouca resposta ao uso de descongestionantes, asma, caracterizada por falta de ar, dor no peito e chiado, bronquite com secreção, febre, calafrios e chiado no peito, TPOC, falta de ar, cansaço, chiado no peito, dor no peito, secreção mucoide, infecções respiratórias frequentes e perda de peso, pneumonia, caracterizada por chiado no peito, falta de ar, dor no peito, alteração na cor da secreção pulmonar e febre persistente, doença do refluxo gastroesofágico, dor epigástrica, hiperacidez gástrica, regurgitações, laringite persistente, rouquidão, infecções pulmonares recorrentes, insuficiência cardíaca, com inchaço nos membros inferiores e abdômen, ganho de peso, intolerância aos esforços e falta de ar ao deitar. Além dessas condições citadas, existem outras que também podem provocar tosse. Por isso, antes de sair escolhendo o xarope para tosse, é importante fazer uma anamnese para investigar outros sintomas associados e entender quem será o paciente que irá tomar esse medicamento. Existe uma variedade de doenças respiratórias que pode acometer crianças, desde casos leves e que se curam sozinhos, até distúrbios pulmonares agudos e crônicos que representam risco de morte para crianças. Se a criança apresentar tosse persistente, que não melhora por mais de 3 semanas, deve ser encaminhada ao médico. Também devem ser encaminhadas crianças menores de 3 anos com sinais e sintomas de alerta, como tosse aguda, febre, perda de apetite, sonolência, choro persistente, respiração rápida, falta de ar grave e episódios de apneia em lactentes. Já no caso da gravidez e lactação, durante a gravidez há mudanças fisiológicas na função pulmonar. Alguns medicamentos para o alívio da tosse não são recomendados para gestantes. Além disso, durante a amamentação, não há dados de segurança conclusivos e alguns podem passar no leite materno. Por isso, mulheres grávidas e que estejam amamentando devem ser encaminhadas ao médico para um tratamento adequado, mesmo que apresentem tosse aguda. No caso de idosos, eles possuem maior probabilidade de desenvolver doenças, incluindo doença do trato respiratório. Alterações fisiopatológicas reduzem o reflexo da tosse, o que leva os idosos a terem uma maior incidência de pneumonia por broncoaspiração. Algumas opções de medicamentos são potencialmente inadequados para uso em idosos, pelo aumento do risco de constipação, sonolência e quedas. Além de entender quem é o paciente que apresenta tosse, é importante investigar se ele tem alguma doença prévia que exige alguma restrição no tratamento. Se o paciente tiver diabetes, por exemplo, as opções terapêuticas que a gente deve escolher devem ser preferencialmente sem açúcar, pois ele pode atrapalhar o controle glicêmico. Se o paciente tiver alguma doença respiratória crônica, como asma, pode ocorrer uma piora dos sintomas se ele não estiver usando os medicamentos de forma correta.
Uma boa intervenção farmacêutica nesses casos é simplesmente perguntar como ele está usando a bombinha, pois muitas vezes você pode identificar que ele não está usando corretamente. Inclusive, aqui no meu canal tem um vídeo explicando sobre as bombinhas de asma e como usar cada um dos diferentes tipos de dispositivos inalatórios. Eu vou deixar o link na descrição para você assistir depois, tá bom? Em um consultório farmacêutico, dentro de uma farmácia, também é possível avaliar a asma e monitorar a resposta ao tratamento por meio do teste de pico de fluxo, também conhecido como Peak Flow. Outro ponto que devemos investigar são quais os medicamentos que o paciente está usando atualmente, pois há diversos medicamentos que podem provocar tosse. O antihipertensivo enalapril, por exemplo, aumenta os níveis de bradicinina no organismo, podendo provocar tosse seca. Se o paciente estiver com uma tosse muito incômoda, que esteja afetando sua qualidade de vida, vale encaminhar o paciente ao médico juntamente com um parecer farmacêutico. Para a escolha da terapia para aliviar a tosse, é importante considerar a preferência e experiência anterior com medicamentos do paciente, além de levar em consideração possíveis interações medicamentosas com os medicamentos em uso, avaliando o risco e benefícios. E os principais sinais de alerta para encaminhamento ao médico são pacientes com tosse persistente há mais de 3 semanas, tosse não associada a resfriado comum, gripe ou rinite alérgica, pacientes que não apresentam melhora depois de 7 dias de tratamento farmacológico para alívio da tosse, crianças menores de 2 anos, idosos com mais de 75 anos, gestantes e lactantes. Se você não identificar nenhuma restrição ou sinais de alerta para encaminhamento, poderá prosseguir com a prescrição para aliviar os sintomas da tosse. Vamos agora entender as terapias farmacológicas e não farmacológicas? Como tratamento não farmacológico, podem ser prescritos mel, que alivia muito a irritação na garganta, lavagem nasal com soro fisiológico, hidratação com ingestão de água, bebidas quentes como chás são suavizantes, umidificação do ambiente, elevar a cabeceira da cama em caso de tosse produtiva, evitar ambiente seco e fumaça de cigarro, evitar se expor a mudanças bruscas de temperatura. Como tratamento farmacológico, a prescrição dependerá da avaliação do tipo de tosse. Para tosse seca e irritativa, podem ser prescritos antitussígenos. Para tosse produtiva, podem ser prescritos expectorantes e mucolíticos. E para tosse alérgica, podem ser prescritos medicamentos antialérgicos. A indicação de medicamentos muitas vezes ocorre no balcão da farmácia, mas o ideal é que ocorra em um ambiente fechado por meio de uma consulta farmacêutica, pois assim você tem a oportunidade de fazer a anamnese, que são as perguntas certas para o paciente, e estabelecer o melhor plano de cuidado, que pode incluir a prescrição de terapias farmacológicas e não farmacológicas, o encaminhamento ao médico e educação em saúde ao paciente. Sempre que você fizer uma prescrição farmacêutica para aliviar a tosse, é importante estabelecer metas terapêuticas e avaliar o resultado do tratamento empregado. Então, você pode agendar retorno do paciente em 1 ou 2 semanas, ou simplesmente ligar para ele depois desse período para perguntar se houve melhora ou diminuição da tosse, se ela continua ou se piorou. Caso a tosse persista ou tenha piorado após o tratamento, é um dos sinais de alerta para encaminhar esse paciente ao médico. Aqui eu adaptei um esquema de conduta farmacêutica na tosse bem resumido. Em azul representa os transtornos menores de tosse que podemos intervir, e em vermelho são as condições que requerem encaminhamento ao médico. Dúvidas e perguntas? Deixe abaixo nos comentários. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer uma versão ainda mais resumida desse vídeo, siga também no Instagram. Deixe seu like, compartilhe com seus colegas da área. Obrigada e até o próximo vídeo!